Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da TV, Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Espiritismo na Arte, como está escrito aqui. Esse trabalho nós iniciamos o ano passado e fizemos 20 ensaios o ano passado, falando das sugestões do espírito esteta e Messanet para Leon Denis durante o seu estudo a respeito da arte transcendental. E pegamos pontos assim importantíssimos para a gente tornar a nossa arte melhor, porque nós viemos, a encarnação tem como objetivo a gente se tornar cada vez melhor naquilo que propõe. E viver também é uma grande arte, né? Diz os estudiosos da arte que a arte tem teoria e tem prática. Teoricamente, às vezes a gente sabe como deve fazer, mas a prática é que enriquece a nossa qualidade artística. Ninguém se torna um artista assim de uma hora para outra. Tem toda uma trajetória de aprendizado. E nós estamos vendo agora uma série de livros inspiradores. Como eu sou escritora, já tenho 20 livros editados, eu estou dando muito valor à arte de escrever. E agora eu estou fazendo uma série de livros inspiradores, que nos fazem nos tornar melhor, que nos traz uma inspiração muito profunda, porque você se conecta, quando você lê um livro, um bom livro, você faz parte da mente daquele escritor que conversa com você. Embora Abraham Maslow, ele diga que ninguém escreve para o seu tempo, você escreve para os seus tataranetos, diz Abraham Maslow. Então eu estou propondo a vocês que participem desse trabalho de livros inspiradores. Na semana passada nós vimos o livro de Clarice Lispector, Os Melhores Contos de Clarice Lispector, e examinamos o 5º conto de Clarice Lispector, que mexeu muito com a minha inspiração e eu compartilhei com vocês. Essa semana nós veremos o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de outra Clarice. Essa é Clarice com C, Clarice Píncola Estés, ou Estes. Essa escritora, ela defende que ao longo dos séculos a mulher selvagem tenha sido transformada em uma criatura domesticada. O seu livro é muito interessante, meus irmãos, porque ela fala dos mitos, né, das crenças que ao longo das nossas reencarnações, ao longo das nossas vidas na Terra, nós armazenamos no nosso psiquismo, e como ela é uma psicóloga junguiana, uma psicanalista junguiana, nascida nos Estados Unidos, né? Ela nasceu 27 de janeiro de 1945, já no meu século de nascimento também. Ela se aprofunda na questão dos arquétipos. Os arquétipos são esses tijolinhos que nós colocamos no nosso psiquismo através das nossas múltiplas existências, para nós que somos reencarnacionistas, mas para quem não é reencarnacionista, através dos nossos ancestrais. Segundo o Dr. Jung, claro, nós temos gravados em nosso psiquismo toda a história da humanidade. Nós não nascemos mais, como acreditávamos outrora, como um livro em branco. Não. Nós trazemos muitas histórias dentro de nós, muitos fantasmas íntimos. E Clarice Píncola, ela examina esses mitos, essas crenças, esses arquétipos que temos dentro de nós
e um deles da mulher selvagem. Por isso que ela intitulou o livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque, segundo ela, toda mulher é um pouco loba, né, quando tem que defender a sua cria. E os lobos, naquelas alcateias, né, a fêmea é muito forte, a fêmea selvagem, ela normalmente liderava, né, a alcateia. Então ela diz o seguinte, que ao longo dos séculos, a mulher selvagem foi transformada em uma criatura domesticada. Em outras palavras, essa destruição e desconstrução se dá por conta da sociedade patriarcal. Já falamos sobre isso também, desde os celtas. Deus não era masculino, era feminino, era deusa, né? E depois, com o patriarcado, pela força masculina, pelo ânimos, digamos assim, que o Dr. Jung fala, o arquétipo masculino da força, que ele, ao longo das múltiplas existências, desenvolveu a força, então a sociedade se tornou patriarcal e a mulher passou a pertencer ao homem. Era assim, há bem pouco tempo, a mulher descobriu que poderia ter a sua vida própria, poderia participar da sociedade. Foi preciso 2 grandes guerras para não ter mais homem para levar. Precisou da industrialização, né? Não tinha mais homens capazes de tocar a indústria, então a mulher foi convocada também ao trabalho fora do lar. É necessário, por exemplo, diz a autora, que a mulher esteja em contato com seu lado primitivo. É através da confiança em seus sentimentos mais viscerais que as suas escolhas poderão e deverão ser tomadas. Então, esse livro é muito interessante porque, através de contos, de mitos, ela vai falando dessa libertação da mulher moderna. E eu achei muito interessante um dos mitos que eu trouxe para contar nesse programa. Ela colheu entre os esquimós, olha que coisa interessante. Entre os esquimós, conta uma lenda, reza uma lenda, que ela intitulou de A Mulher Esqueleto. A Mulher Esqueleto era uma mulher comum, né? Se tornou esse mito, a Mulher Esqueleto, porque era uma moça comum que se rebelou contra a escolha do seu marido, porque antigamente os pais escolhiam, as famílias, né? Diziam, fulano de tal é ótimo para casar com a minha filha e tal. Então sofriam os dois, porque como não havia uma escolha coerente com o sentimento, mas a escolha era puramente comercial, era uma combinação, porque existia até entrava muito dinheiro no consórcio, né, nas combinações. Então essa mulher, ela falou, não, eu não vou casar com esse homem aí que o senhor decidiu, mas não vou de jeito nenhum. E isso, naquela época, era uma ofensa muito grande, segundo ela, nessa lenda, era uma ofensa muito grande ao pai, né? A mulher tinha que ser subserviente, obediente, doméstica, e os pais tinham que decidir a respeito do dote até das filhas, era preciso que fosse assim. Então, o homem que casasse com uma mulher, ele recebia até um dote por fazer esse favor de pegar aquela mulher sob a sua guarda, que ele teria que alimentar, tomar conta, reorganizar a família, etc. e tal. Então ela falou, não, comigo não vai acontecer isso. Eu não aceito casar de jeito nenhum, eu prefiro morrer. Aí o pai falou assim, ele se sentiu tão ofendido, a princípio ele negou tudo isso, mas como ficou no meio social, ficou muito feio para a mulher fazer essa ofensa. Então ele falou, já que você prefere morrer, levou ela perto do mar e a jogou no mar. Essa é a história. E a moça realmente não ofereceu nenhuma resistência à morte, ela tinha decidido que ela preferia morrer a ficar naquela situação. E aí reza a lenda que a partir daí
todas as pessoas que iam pescar naquela beirada da praia encontravam o fantasma da mulher esqueleto, um esqueleto louro que aparecia, assombrava todo mundo, e ninguém mais tinha coragem. Aquela praia ficou preservada, aquela praia onde ela desencarnou, onde ela morreu, ficou preservada, que ninguém tinha coragem de ir pescar naquela praia. Um belo dia, né, tem sempre um herói na história, chega um pescador de outros lugares, um estrangeiro do local, e soube da história. Ele falou assim: aí eu lá tenho medo de fantasma, eu vou lá e vou pescar, porque a praia está preservada, deve ter peixes maravilhosos. E ele foi. Quando ele chegou lá na beirada da praia, ele lançou o seu anzol, né? E quando ele começou a puxar, o anzol ficou pesado. Eu não entendo de pesca, mas a gente vê muito isso. Ele começou a puxar e ele percebeu que ele pegou alguma coisa. E quando ele puxou o seu anzol, ele falou assim: gente, o que é isso que eu estou puxando? Quando ele puxou, apareceu um esqueleto com uma cabeleira uma cabeleira loura, enorme, enorme. Aí ele lembrou da lenda, ele realmente se assustou e começou a correr. No que ele corria, o anzol estava preso na sua cintura, não sei de que forma, ele se enrolou naquele anzol. O esqueleto, a mulher esqueleto, ia correndo atrás dele. E ele correu muito até achar um iglu, né, uma caverna, entrou lá dentro. Aí lá dentro estava tudo escuro, ele acendeu, o pescador levava aqueles apetrechos, né, segundo a história, e ele acendeu uma candeeira, uma candeia, né, acendeu com azeite ali, porque ele estava em total escuridão, e ele deparou com aquele esqueleto daquela mulher que ainda estava ligado à sua vara de anzol. E é tão interessante esse enredo, que aí ele se sensibilizou com aquela caveira que ele estava vendo, né? Os ossinhos da perna estavam na cabeça, mas ela estava com o esqueleto inteiro. Ele se sensibilizou com aquilo e ele foi, então, depois que ele descansou um pouco, né? Ele começou a organizar os ossinhos do esqueleto. Ele botou a cabeça, o pescoço, os ossos estavam todos preservados, ela não tinha carne nenhuma. Os buracos do olho, cheio de peixinho pequeno, ele foi organizando, colocou ali o esqueleto todo preservado, assim, e como ele estava exausto, ele deitou ao lado daquela caveirinha e cobriu com um manto, que estava enrolado também na sua bagagem, ele cobriu ele e o esqueleto. E aí, durante aquele transe, né, que ele passou, que ele dormiu, ele percebeu que o esqueleto cantava. Ele cantava, o esqueleto, carne, 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 faz uma música, deve ser lá da região, não sei, que Clarice conta, e ela foi se recompondo a sua carne, e pegou, botou a mão no peito do pescador, que o seu coração estava pum, 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 pum. Estou dramatizando um pouco para vocês verem que a história é muito rica. Então ela puxou o coração do pescador e botou no seu peito e recompôs o seu coração. E aí o pescador, nesse sonho, ele começou a chorar e caíam lágrimas quentes no seu rosto. E a mulher esqueleto começou a beber das suas lágrimas quentes. E aí ela foi virando aquela mulher incrível que ela era. Enfim, quando ele acordou, né, ele encontrou uma mulher linda do seu lado e eles casaram e foram felizes. Então é um mito, é uma lenda. E que a escritora desenvolveu de forma tão bonita que comoveu o meu coração. Porque o fato de você organizar o esqueleto
da sua futura parceira, né? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente não tem muito bem organizado o nosso esqueleto, o esqueleto emocional que nos sustenta. E aí ele organizou bonitinho, colocou em ordem e precisou que ela buscasse o seu coração, o coração daquele seu salvador, para recondicionar o seu coração. E, por último, o que é muito lindo, é que ela, bebendo as lágrimas do seu salvador, ela trouxe todo o seu corpo de volta. Olha como é bonita essa lenda, meus irmãos. Quando você faz uma parceria com alguém na vida, seja um parceiro ou uma parceira, porque hoje em dia, graças a Deus, a gente sabe que o importante é o amor entre duas criaturas, você cede muita coisa, né? O seu esqueleto precisa ser compartilhado com o esqueleto do outro, ou seja, com o psiquismo do outro, com as crenças do outro. Isso tudo precisa ser compartilhado. E aí, quando você consegue enxergar que precisa conhecer as emoções mais profundas do outro, precisa haver um conhecimento, porque quando ela pega o coração do outro, é o simbolismo do tocar no que o outro é, na sua visão de vida, né? Por isso que é importante o conhecer o outro. De que forma que nós conhecemos verdadeiramente o outro? Quando nós ouvimos as suas histórias, quando nós somos capazes de ouvir, de ter empatia, de entender os momentos da sua infância, um contar para o outro, né? O que aconteceu, o que ele pensa da vida, por que ele é assim. Porque normalmente num relacionamento existe muita cobrança, né? Como diz Gonzaguinha, aquelas coisinhas miúdas, comendo e roendo os nossos ideais, aquela cobrança, você não fez isso, você não fez aquilo, você deixou de fazer aquilo outro, a culpa é sua, a culpa é sua. Então, assim, são tantas cobranças nesse conhecimento, nessa vida dois, que muitas vezes a gente não suporta, porque se não houver crescimento nesse relacionamento, crescimento emocional, não vale a pena esse relacionamento. Por isso, muitas vezes é necessário que a gente adie. Mas não tão rápido como acontece hoje, que as pessoas não se dão chance de se conhecerem profundamente. Fica todo mundo arraigado naquele esqueleto da família, né? Porque o nosso esqueleto é uma herança genética. Então, você fica arraigado naquele esqueleto todo complicado, né, com as mãos para cima, com as pernas dobradas, com o cabelo desgranhado, que é a mulher esqueleto. Então você não se dá chance de pegar o coração do outro e trazer bem pertinho do seu. Você não dá chance do outro te ajudar nessa organização dos seus ossos, né, das suas crenças, porque aí no início é muito comum as desavenças entre os casais, porque eles estão se conhecendo, mas às vezes as desavenças esbarram em paixões muito fortes, tais como o ciúme, a inveja, que a gente viu lá na história do Mouro, né, do Mouro de Veneza, a peça de Shakespeare, que é uma coisa linda também para a gente refletir. E por último, quando ela diz beber as lágrimas do sonho do pescador, aquele que chegou na sua vida e que lhe proporcionou uma organização no seu esqueleto, e ela beber as lágrimas do sonho do pescador, é compartilhar os sonhos. A gente tem que compartilhar os nossos ideais. Às vezes o ideal do outro não é o seu ideal, mas compartilhe o seu, trocar essa energia criadora que é a sexualidade com respeito, com dignidade, e não um machucando o outro o tempo todo. Ninguém suporta
suporta ser machucado o tempo todo. Todos nós somos carentes de afeto. Então, esse arquétipo da mulher selvagem existe dentro do homem e da mulher, porque tem o ânima e o ânimos, né, que são os dois arquétipos, o masculino e o feminino, e com essas suas variações. Então, nós temos que compartilhar com o outro o que nós temos de primitivo também. Muitas vezes é necessário soltar esse arquétipo da mulher selvagem, aquela que diz assim, não abro mão disso, é importante na minha vida. Negociação. Então é muito lindo esse livro da Clarice Píncola, onde ela fala dessa negociação entre aqueles que pretendem construir o amor, que o amor é uma construção. Então, eu destaquei aqui só para a gente relembrar os estudos de Dr. Jung, quando ele fala dos arquétipos principais, das crenças principais que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Ele fala, nós temos o Criador, também chamado de artista, de inventor, de inovador, de sonhador. Às vezes o seu parceiro ou parceira tem esse arquétipo muito forte, ele tem muita criatividade, ele é um artista, ele é um inventor, um inovador, e você não aceita esse lado dele, esse arquétipo. E o outro arquétipo que o Dr. Jung fala é o governante, o que gosta de ter o poder, o gerente ou a gerente. Às vezes, esse arquétipo da agerente é uma mulher forte, uma mulher que comandou uma família, que comandou seus irmãos, é uma mulher, como diz na parapsicologia, a primeira filha do casal. Ela é sempre pragmática, porque ela tem que ser o exemplo da família toda, pelo menos no mito, nos mitos que a gente tem, né, da família antiga, da organização. O primeiro filho recebe um peso muito grande. E quando é mulher, ela busca a força do pai. Então ela se torna muito pragmática. E quando é o homem, ele busca a sensibilidade da mãe, porque ele é cobrado muita força e ele precisa do outro lado. Então a gente diz que todo primeiro filho, a gente diz na parapsicologia, né? Todo primeiro filho, com raras exceções, ele é filho da mãe. Ele é muito ligado ao mito, ao arquétipo da grande mãe. Aquela mãe que é capaz de ajudar em todas as condições, né? Depois tem o cuidador. Como diz Jung, é aquela pessoa altruísta. Ela a sensibilidade dela é sempre de cuidar. Ela só se sente bem, ou ele só se sente bem, cuidando. Ele é o cuidador. Tem outro arquétipo que Jung fala, o indivíduo comum. Esse arquétipo reflete naquelas pessoas que não gostam de aparecer, detestam aparecer, elas ainda são adolescentes. Já reparou o adolescente? Adolescente tem que vestir igual todo outro adolescente. Ele não tem assim ainda uma característica dele mesmo, ainda não se encontrou. Então ele tem que ser aceito pelo grupo como um grande grupo se veste. Se todo mundo veste calça jeans, ele também tem que vestir. Se todo mundo gosta de camisa polo, ele também gosta da camisa polo, porque ele precisa ser aceito pelo grupo, né? Que é o indivíduo comum. E tem pessoas que, para o resto da vida, ela se comporta assim, ela se reflete nesse padrão de eu não quero aparecer e detesto as pessoas que queiram aparecer. Aí entra muito ciúme, muita inveja. Aí cada pessoa, é muito bom a gente estudar Jung. Jung foi um grande continuador de Freud.
e ele define muito bem sobre esses arquétipos, né, que constituem a personalidade humana. Ele fala do o amante, é aquela pessoa que morre de medo de não ser amado, é uma pessoa que está sempre buscando compromisso, né? Está sempre buscando fazer alguma coisa para o outro, para receber gratidão. Então ele chama de o amante ou a amante. O tolo é aquele arquétipo das pessoas que eles têm um talento especial para ser um palhaço, porque no momento que ele se sente acuado, ele cria uma graça qualquer, ele fala uma piada qualquer, né? Ele é engraçado pela própria natureza, você olha para ele e já começa a rir das tiradas que ele faz. Ele chama esse arquétipo do tolo, mas não tem nada de tolo, é puro, como dizer assim, é puro escudo, né? A gente tem que ter os nossos escudos. Ele fala do herói, aquele que gosta de ser sempre corajoso, de não ter vulnerabilidade, né? Eu, pelo menos, eu percebo no meu psiquismo muito desse herói. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, de mostrar meu ponto fraco. E agora que eu estou buscando compartilhar com meus amigos as minhas dificuldades, que eu tinha muita dificuldade nisso, e a gente pode até entender de onde vem isso. Vem dos nossos pais, claro, das nossas crenças. O meu pai falava assim, eu admiro muito os imperadores da antiga Grécia, que um imperador, um rei, não pode morrer deitado, ele morre de pé, lutando. Ele tem que ser herói, né? E isso foi passado assim, de uma forma muito carinhosa para todos nós, irmãos, né? Dr. Jung fala também o rebelde, que adora mudança, é revolucionário, é desajustado, é selvagem. É o caso da nossa mulher esqueleto, né, que trouxe tantos ensinamentos gostosos para a nossa vida. Ele fala do inocente, é um perfil que deseja felicidade e acredita que é possível construir um mundo melhor para todos e que todos desejam isso também. Tem como ponto forte o otimismo e a fé. E nós somos um pouco assim, todos nós que vivemos nesse mundo de provas e expiações, a gente é um pouco inocente, né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, de achar que exista gente tão ruim. E os espíritos falam que nós não somos ruins, nós somos ignorantes. Então, ser inocente nesse sentido, esse é um bom arquétipo. Porque por que a gente vai ter que ser pessimista e pensar no pior, né? Assim? Mas existe esse arquétipo. O explorador, o arquétipo do explorador é o arquétipo do cientista. Ele não se conforma com qualquer resposta. Ele está sempre buscando, ele está querendo entender o que está acontecendo no mundo. A Clarice Lispector, ela diz assim, a vida é muito maior do que qualquer entendimento, mas não para o explorador. Ele não quer saber que a vida possa ser maior do que o seu entendimento. Ele quer explorar. E graças a Deus esse arquétipo existe. Porque senão como é que nós teríamos as grandes descobertas no mundo? E por último, o sábio. O sábio é a busca pelo conhecimento, é o pensador. O arquétipo específico das mulheres é a grande mãe, e da mulher moderna, a mulher selvagem, que precisa ganhar agora o seu espaço e está ganhando. Está ganhando com muita selvageria. Às vezes a gente quer reclamar um pouco das atitudes das mulheres jovens que elas fazem, né? Porque ao longo das existências ela tinha que ser sedutora para poder sobreviver. Então agora, como um ser inteligente, ela está buscando o seu espaço, meus irmãos. Compreenda esse arquétipo necessário da mulher selvagem, como diz
a Clarice Píncola, mas que também vai organizar melhor os esqueletos de todos nós, sejamos do sexo masculino ou feminino. Estamos nos nossos momentos finais. Eu queria convidar vocês a participar dos nossos trabalhos, dos nossos estudos. O meu e-mail é leilabrandão, minúsculo, sem tio, 25, @gmail.com. Você pode me mandar as suas observações, porque eu sei que você pode assistir esse programa a qualquer hora do dia. Tem amigas minhas que estão dizendo que durante a organização da comida da casa, porque agora nós estamos dentro de casa, né, todas nós, e temos que cozinhar, e temos que passar coisas que já não fazíamos mais, mas como eu estou aposentada, eu faço assim até um certo prazer de conhecer esse processo. Mas nem sei se eu vou ter esse prazer por muito tempo, porque eu adoro falar, adoro estudar. Então eu estou também evocando a minha mulher selvagem para eu dar conta, dar conta de tudo isso, né? Assim, então que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, para que a gente possa ser instrumentos do seu amor. Eu faço esse trabalho com muito gosto, com muita alegria no coração, porque eu sei que compartilhar o conhecimento é o que de melhor nós podemos fazer nesse momento que estamos mais voltados, né, para a nossa casa interior. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.